Muito bem. Então, nós estávamos dizendo que para a gente conseguir ficar preservado dessas influências, o meio é simples e depende da vontade de cada um de nós, porque dentro de nós já está o preservativo para isso, uma vez que os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas, né? Kardec deixa claro que os dessemelhantes, eles se repelem, não há compatibilidade. E ele dá o exemplo que não há essa compatibilidade entre quem não está no mesmo padrão, assim como não mistura água com óleo. Por mais que a gente tente, a gente sempre vai ver aqueles blocos do óleo ali na superfície da água, né? Também depois ele fala, o que a gente faz quando o ar está poluído, o ar está viciado? A gente vai sanear, a gente vai depurar, a gente vai tentar deixar o ar ficar mais respirável, né? E é assim que ele diz, que quando a gente tira o que está ruim, isso ruim não volta mais. É como se a gente afastasse esses miasmas todos, né? E aí não tem o que temer. Ó, Sol, voltou com a Sofia, seu Aldo também está entrando. Oi, Sofia! Veio para o curso mesmo no feriado? Veio! Parece que ela entende. Jesus. Ela está batendo palminha agora, aprendeu. Ela olha para você e sorri. Aprendeu. Ela está conversando agora. Você gosta de estar com a gente, meu amor. Adora. A gente adora quando você vem, agora viu? O problema é que ela quer ficar segurando o celular. Quer mexer Ela é igual você, Sol. Oi, meu amor, você tá bom? Ela é igual você. É igual você. É mesmo. Que coisa mais linda. Ela estava dormindo, também. Eu tive que fechar a câmera para ir socorrer lá, né? Que hoje eu fiquei sozinha aqui. E aí, daqui a pouco, a mãe está chegando. Ai, que mas coisa mais linda! Linda mesmo. Fica à vontade, só. Se precisar fechar a câmera, fica à vontade. Obrigada, estou de ouvidos aqui. Tá bom, querida. Então, é isso, gente. O perispírito nosso, então, é como uma couraça para quem a gente tem que dar o melhor tempero possível, né? Porque ele guarda a relação com a nossa alma. Olha, de novo, a importância do perispírito nesse processo dos fluidos. Ele guarda a semelhança, né? As qualidades guardam relação com a nossa alma. Quanto melhor nós preparamos, Jéssica voltou também, seu Aldo também. Quanto melhor nós preparamos a nossa alma, ou seja, quanto melhor nós melhoramos, né? A gente vai evoluindo, mas nós não teremos nada a temer. E aí, nos itens 31 a 34, Kardec começa a nos falar um pouquinho de cura, que, como nós já falamos, nós vamos ver no capítulo seguinte, né? E aí ele diz, então, como nós já sabemos, que o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e também do perispírito. E é isso que faz com que nós possamos sofrer transformações, né? O fluido universal condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo físico. Vou repetir, olha que importante. O fluido universal condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo físico. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Olha o quanto é importante, gente. Nós temos essa questão dos fluidos e do perispírito bem administrado. Então, Kardec diz que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula doente por uma molécula sadia. O poder curativo
estará na razão direta da pureza da substância inoculada, que depende da energia da vontade, e por isso pode ser mais abundante emissão fluídica. Quanto mais abundante for a emissão fluídica, ela provocará maior penetração desse fluido, né? Também depende das intenções daquele que deseja a cura, quer seja o homem ou o espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são substâncias medicamentosas alteradas. Olha que interessante. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, sendo algumas vezes lenta, outras rápida como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas de uma imposição das mãos ou pelo ato de sua vontade. O que a gente lembra aqui? Das curas que Jesus fez. Simplesmente emanando a mão. Claro que nós sabemos que são poucas essas pessoas, mas nós tivemos um exemplo, e vamos rever a semana que vem todas as curas que a gente diz, as curas que ele fez. Nós já sabemos que não são milagres, mas olha que interessante. Voltar aqui. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes por meio apenas da imposição das mãos ou por ato da vontade. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e diferem pela intensidade e rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo: o fluido que desempenha o papel do agente terapêutico e cujo efeito está subordinado à sua qualidade e circunstâncias especiais. Quando a gente vê, vou pegar só o exemplo de Lázaro aqui, que estará no nosso estudo da semana que vem, que as irmãs Marta e Maria foram buscar Jesus chorando que Lázaro havia morrido. Na verdade, Lázaro estava passando por um processo que alguns chamam de catalepsia, né? Que é uma condição transitória do organismo onde você não movimenta nenhum membro, nenhum órgão, onde você não fala, e por isso essa condição se assemelha muito com a morte física, porque muitas vezes, nesse caso, a pessoa perde inclusive a respiração. Então, não é dizer que Jesus tirou, Lázaro estava morto e Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro não havia morrido ainda. O desprendimento do espírito, do perispírito, do corpo físico, não tinha se dado até o fim. Então, Jesus fala, levanta-te e sai. E Lázaro começa a se tirar lá as faixas e vem, porque estava naquela tumba, naquela caverna. Mas isso nós vamos ver a semana que vem. Mas é só para a gente ver o poder, a ação imediata do fluido, com uma imposição de mão. E tem o caso daquela mulher hemorrágica, que a gente sabe que Jesus passou e que ela apenas tocou a túnica dele, porque ela acreditava tanto que se ela conseguisse tocar em algo, na roupa, na mão de Jesus, ela se curaria, tamanha fé dela. E Jesus percebe, ele sente, porque ele fala, alguém de mim tirou virtude. Olha que coisa mais linda, a junção do fluido que aquela mulher emanou, que merecia, que Jesus percebeu e que na hora falou, porque ele pergunta, quem me tocou? E as pessoas falam, ninguém lhe tocou. Ele fala, alguém me tocou, de mim tirou virtude.
e era ela. E ela fala, fui eu, né? Porque a mulher, quando ela ficava menstruada por muito tempo, existia um preconceito e essa mulher não conseguia ser curada por nenhum médico e conseguiu ali quando tocou a túnica de Jesus. Então, para a gente perceber, a Jéssica quer falar, tá de mão erguida. Fale, querida. É só para contar, eu tenho, vamos dizer assim, um testemunho real. Quando eu era criança, eu seria operada de carne esponjosa no nariz. E estava tudo certo para fazer cirurgia, estava marcado. E a minha mãe não queria que eu fosse operada. E ela foi procurar um médico que tinha, né, essa sensibilidade, acho que era fora de São Paulo, e ela me levou para fazer a cirurgia espiritual. Aí, num dia antes de fazer a cirurgia física, foi feito um outro exame de raio-x e tudo, e o médico perguntou, você já operou sua filha? Então, não precisei operar fisicamente, mas fui operada espiritualmente. Isso aí. Mãe de fé, hein? Mãe de fé. É ação, é isso aí. Oi, querida. Marisa, eu gostaria de fazer um parênteses aqui para falar do Lázaro. Fala, meu amor. Já fazia mais de 8 dias que ele tinha morrido, né? E o perispírito ainda não tinha se desligado do corpo totalmente. Olha como demora, né? E demora. Eu só não tenho... eu li em algum lugar, eu não sabia que eram tantos dias assim, Cléo. Eu tinha visto que parece que eram 4 dias, mas depois a gente vai estudar semana que vem, mas mesmo assim demora, né? Eu já contei para vocês uma coisa que aconteceu quando eu tinha meus 9 anos. A gente morava numa rua, a rua inteira se conhecia, né? Que quando você mora assim na rua, todo mundo os vizinhos moravam lá a vida inteira, todo mundo se conhece. E tinha uma senhora de nome Helena, e as pessoas chamavam de Heleninha, e ela tinha um problema, ela se tratava com algumas questões de problema de coração, e num determinado dia ela estava muito doente e falaram, Heleninha morreu, tal, o velório naquela época era na própria casa da pessoa, na sala. Não tinha lugar onde velasse corpo, como tem agora. E a rua inteira, óbvio, foi lá no velório, porque todo mundo era muito, muito querido, todo mundo, né? E à noite, então, as pessoas estavam lá sentadas no sofá, o caixão, ela no caixão com as flores, e de repente ela se levanta aos gritos do caixão. Isso não é piada, não é piada, isto não é piada. Não acontece. Gente, mas vocês imaginam uma rua, um monte de pessoas simples morando, e uma pessoa que está sendo velada se levantar do caixão, foi flor para todo lado. A vizinhança saiu correndo da casa dela para todo lado, porque nunca ninguém tinha visto isso. Gente, para vocês terem ideia, eu devia ter 7, 8 anos. Faz muito tempo. E aí, aquela correria, e ela gritava, imagina a pessoa acordar com flor, vela acesa, um monte de gente ali velando. Ela se assustou com todo mundo se assustou com ela, zarpou, enfim. E corre para médico, e vai, chama médico, hospital, parará. Ela tinha tido exatamente esse tipo de aparência de morte que não tinha sido constatada. Não era a morte ainda, olha, e ela já estava num caixão. E aí, no dia seguinte, ela morreu, de verdade. Que dó, desculpa. Mas aí todo mundo tinha medo de ir no velório. Porque as pessoas naquela época, vocês imaginam como é que nós vamos... E se acontecer? Foi um susto. E depois disso, é que a gente ouviu falar de um grande ator, o Sérgio Cardoso. Tinha sido enterrado também ainda com vida. Então, desculpa a lembrança, mas é algo engraçado, porque
naquela época foi uma tragédia de ver toda a vizinhança correndo, e no dia seguinte, quem que ia voltar lá para ver lá o corpo dela, porque o medo era maior, que ninguém entendia nada de nada, né? Era medo mesmo que as pessoas tinham. Mas vamos lá, vai, momento relax já foi. Então, essa ação magnética do fluido que a gente comentou, né? Ela pode se dar de 3 formas. Primeiro, pelo magnetismo humano. Nesse caso, é exercido pelo próprio fluido do magnetizador, cuja ação se acha ligada à força e, sobretudo, à qualidade. Então, aí vai depender do médium que está fazendo esse magnetismo, essa doação de fluidos. A segunda é o magnetismo espiritual, que aí é exercido pelo espírito, que atua diretamente e sem intermediário, não precisa ter o encarnado para curar ou acalmar um sofrimento, né? A qualidade desse magnetismo está na razão direta das qualidades do espírito. Não é qualquer espírito também que acalma uma tempestade, né? E se a gente lembrar, Jesus estava dormindo, tranquilo, quando a tempestade veio e os discípulos se apavoraram, acordaram o mestre, e ele falou para o mar, acalma-te, e passou, né? E tem o magnetismo misto, que aí é quando combina, né, os fluidos doados pelos espíritos sobre o magnetizador, o médium, né? Que aí sim ele é o veículo para derramar, para exportar, para doar para a pessoa. Então, o magnetismo misto é semi-espiritual ou, se a gente preferir, Kardec fala humano-espiritual. Então, tem que o médium está doando fluido, tem um que o espírito doa direto e tem um que o espírito doa para o médico, para o médium, que repassa para quem está, para o beneficiário, para o assistido, para o doente, né? E diz que quando combina esse fluido humano com o fluido espiritual, o fluido espiritual imprime outras qualidades ao fluido que o humano está emanando, por isso a abrangência dele fica maior, né? Nesse caso, a participação dos espíritos é espontânea, né? E às vezes pode ser solicitada pelo médium que está nesse processo magnetizando. Marisa, eu posso falar uma coisa? Eu acho que vocês vão achar interessante. Diga, eu tenho um amigo espanhol que ele é bem humano, sabe? Não tem nada assim de extraordinário. Tem as vaidades, as coisas próprias dos humanos, né? Não é nenhum santo. E então ele possui esse magnetismo humano. Porque se você chegar perto dele e falar, Carlos, estou com tanta dor de cabeça, ele olha para você, estende a mão e a tua dor de cabeça sara. Então, olha, essa qualidade do fluido aqui, às vezes a gente fala, ai, que pessoa chata, que pessoa orgulhosa, que pessoa antipática, e ela pode ter um fluido maravilhoso que pode fazer isso, né? Eu tenho dúvida sobre isso, eu também tenho a mesma dúvida, porque assim, você vê o caso do João de Deus. Né? Ali verdade. Realmente aconteciam curas, não é à toa, apesar de todo o marketing que ele fazia, de fato existiam curas. Né? Mas a forma como ele agia, a gente se questiona, será que algum bom espírito se manifestava através de um médium que se aproveita das pessoas? E como é que aconteciam as curas? É uma dúvida que eu tenho. Tem agora uma série no Netflix sobre o João de Deus, né? Me fez até mal. Eu acabei o primeiro episódio me sentindo mal, porque eu fui ao João de Deus 3 vezes, né? Então, pouco antes do que aconteceu, de todo aquele escândalo, né, de ser revelado. A pergunta que eu faço é, como podem bons espíritos se manifestar através de um médium assim, como as curas podem acontecer?
Eu acho... Oi, fala. Não. E eu me sentia muito bem lá. A Sandra até uma vez foi com a gente, né, Sandra? Foi. O ambiente em si, era boa, a gente se sentia muito bem, né? Fazia bem para a gente. Eu, até hoje, não consigo entender nem ter uma explicação em cima disso. Uhum. Vocês se lembram que teve uma época que o GOAC fez umas reuniões com temas livres e o João de Deus foi um deles? Foi. Depois eu vou tentar resgatar isso, porque aliás, foi o primeiro tema livre que a gente trabalhou quando as ações doutrinárias estavam em férias. E teve uma condução, mas o que pode ter acontecido? Ele ter bons fluidos e ter começado um trabalho apoiado pela alta espiritualidade, e o ser humano depois, percebendo que poderia talvez oferir vantagens, foi se decompondo. E com isso, aí afasta e a espiritualidade deixa de atuar, né? Mas ele continuava curando. Ele continuava curando. Essa é a questão. Porque esse processo dele de abuso, abuso sexual, é uma coisa que já vinha há muitos anos. É que surgiam... Só foi declarado num determinado momento. Ninguém dava ouvidos porque a cidade inteira dependia dele, né? Então, a cidade foi criada por conta Exato. A Badiane existe por conta do João de Deus, né? Então, assim, ninguém falava, ninguém levava isso adiante, e as pessoas que eram vítimas se sentiam desencorajadas a ir à frente. É como acusar, sei lá, um Chico Xavier. De quem é que vai acreditar em mim? Vão dizer que eu me ofereci para ele. Até que uma estrangeira teve coragem e denunciou. E aí todas as outras foram revelando, né? Se sentiram mais fortalecidas. Mas isso foi um processo de muitos anos. Ele abusou sexualmente de uma filha dele até, né? Então... Aí, assim, eu assisti, tem essa série para quem tiver estômago forte. Está na Netflix, está muito bem feita. Eu passei mal, eu me senti pesada, eu me senti muito mal depois do primeiro episódio. Parei de assistir. Mas é uma dúvida que eu tenho, que a Áurea também tem. A gente via, tudo bem, tinha muita fé e a fé cura, mas era mais do que fé, né? Ali tinha alguma coisa promovendo curas. Tinha, promovendo curas. E a pergunta que eu faço é como que, com fluidos tão contaminados, digamos assim... Marisa, eu me lembro bem dessa palestra. A conclusão que se chegou é que a fé curava os bons espíritos deixaram de atuar através dele, porque os médiuns podem se perder por questões sexuais ou por vaidade, né? Orgulho, vaidade. Né? Porque ele era muito famoso, mas assim, essa questão sexual sempre existiu nele, mesmo antes de ele começar a se tornar famoso. Então, assim, é uma dúvida... Eu acho que é o melhor jeito de entender. Hã? É por aí que se entende mesmo, né? Porque o assistido nem sabe e nem tem culpa do médium ser assim. Então, a espiritualidade assiste eles, né? Acho que é por aí mesmo. Não sei. Eu tenho dúvida. Não, eu continuo com dúvida, porque os bons espíritos não vão... Ninguém responde, né? Assim, como que o bom espírito... Ninguém ainda tem coragem. Como que um bom espírito pode favorecer a chegada de mais pessoas para curar e mais favorecendo que aconteçam novos episódios, né? A minha filha frequentava sessões dele. Ele era um deus aqui dentro de casa. De repente, aquele castelo ruiu. Porque também não é só o problema
do abuso sexual das pessoas. Ele é mafioso, encontraram armas, tem problema de pedras preciosas, né? É uma ele fazia ameaça de morte, a coisa era pesada. Vamos fazer o seguinte, pessoal. E aqui em casa a gente também ficou meio desacreditado, sem saber o que acontece, sem uma resposta definitiva, né? Vamos fazer o seguinte, a Sol quer falar alguma coisa, nós vamos ouvir o que a Sol quer falar, e aí a gente vai tentar buscar um entendimento à parte, evitando o nosso... trazer para o nosso encontro as questões tão pesadas que envolveram esse caso. Sim, né? Então, vamos ver primeiro o que a Sol quer falar disso. Vou tentar, porque a Sofia está triste aqui. Você falou de uma palestra que teve no GOAC. Eu estava lá, acho que quem direcionou a palestra foi o Tiago, e acho que alguma vez também o Marcos falou sobre isso. E então, o que a gente sabe, né, que a gente estuda tal e sabe que a mediunidade é uma capacidade física, ela é física. E hoje, com os estudos, tudo, o número de cristais de apatita, a questão da pineal, e aí o corpo já vem. Então, ela é uma capacidade física. E outro dia eu assisti um vídeo do Geraldinho, conviveu muitos anos com o Chico Xavier, e ele falou, na verdade eu não sei qual, estou passando, né? E diz que o Chico, o espírito do Chico, ele disse que houve um aborto inicialmente do Chico, depois de 1 ano de nascido. Do espírito, né? Vamos dizer, espírito, não o Chico, né? Nem a mãe. Houve um aborto, porque o Chico, por que ele houve esse tipo de, vamos dizer assim, eu não sei se foi aborto normal ou se ele chegou a nascer, eu só sei que foi tirada a vida física e ele veio depois de 1 ano novamente. Porque, segundo o Geraldinho, ele disse que a formação física que ele necessitava para a programação que ele vinha, o corpo dele não tinha vindo, vamos dizer assim, veio defeituoso, entre aspas. Exato. E aí houve a necessidade de uma nova reencarnação. Quando os espíritos perceberam que aquele corpo não teria a capacidade física, né, vamos dizer assim, necessária para a proposta dele da encarnação, né, para que ele vinha. Então, assim, eu acho que todos nós já pensamos, né? Mas o que mais importa é que realmente a pessoa tinha essa capacidade mediúnica. E aí é uma questão de responsabilidade. Então, se houve um afastamento, acho que a providência divina e as leis e tudo que rege a encarnação, ela vai culminar como culminou, né? Com o que está escrito ali no Evangelho, como que eles falam, que quando há quando há o que aconteceu com ele, como que não é difamação, é uma... Aí tem uma palavra... Calúnia? Não, é um... Não é, eu não sei se é essa palavra que está no Evangelho, mas culminou com isso, né? Então, houveram, sim, vamos dizer assim, as atuações, né, as mediúnicas, né, esse magnetismo que ele tinha e essa capacidade de transformar moléculas, e as pessoas no merecimento de recebê-las, né? Acho que fica difícil a gente ficar pensando, mas um espírito bom que vai fazer uma coisa, vai estar num médium que tem essa, vamos dizer assim, essa postura moral. Acho que é melhor a gente não entrar nesse campo, porque
a mediunidade, ela é orgânica. E aí, quem vem com essa capacidade tem que ter a responsabilidade, né? Senão acaba acontecendo o que aconteceu, né? É isso. Só, é difícil mesmo para a gente e também é bastante polêmico, né? Porque é como ele era uma pessoa engrandecida, realizou muita coisa, como foi dito, quer dizer, tanto que as pessoas voltavam, é porque viam benefício nisso. Quantas pessoas do grupo de orações não foi a ele? Várias pessoas foram, né? Movidos pela fé, buscando ficar bem das suas questões. Eu entendo todas as colocações feitas e quando eu tentei falar que eu tenho a impressão que a partir do momento que o ser humano se viu envolvido em vaidade, em orgulho, percebeu que podia tirar vantagem, obviamente deve ter se afastado, mas aí a gente teve o contraponto, mas isso acontecia já fazia tempo. Então, gente, é muito difícil a gente conseguir explicação. Eu vou resgatar porque eu estou aqui procurando, falando com vocês, mexendo aqui sem olhar, estou tirando as minhas pastas do armário, não sei nem ver qual, porque deve estar lá embaixo. Faz muito tempo que isso aconteceu, mas ali a gente teve uma orientação para falar para as pessoas, porque era o que as pessoas indagavam. Como pôde uma pessoa agir assim durante todo esse tempo e ser acompanhada por bons espíritos? Aqui a gente acabou de ver que fluidos semelhantes se atraem, fluidos dessemelhantes não se misturam. Então, não vou conseguir achar agora, mas eu vou achar, claro, porque está aqui. Marisa. Oi. A dona Vilma está com a gente. Ela entrou e parece agora. que ela estava querendo falar alguma coisa. Não sei o que Dona Vilma. Dona Vilma? Ela está sem áudio. Ela está sem áudio. Mas ela estava, acho que, querendo... Porque a dona Vilma também foi uma pessoa que foi várias vezes. A filha dela, acho que foi até curada lá no João de Deus, se não me engano. Oi, dona Vilma. Fica olhando. Ela está falando. Só que eu não sei. Mas como é que você chegou aqui? Eu apertei. A senhora quer ver ele? Eu quero ver e escutar o que ela está falando. Ela está dando aula, né? Dona Vilma, a senhora está com a gente? A senhora quer falar alguma coisa, querida? O áudio dela. Está sem áudio. Tem que clicar no microfoninho dela. Gente, ó, dona Vilma, se a senhora estiver com a gente e conseguir desbloquear seu microfone, a senhora pode, a hora que a senhora quiser, fazer uso da palavra, que eu paro e fico quietinha para lhe ouvir. Muito bom ter a senhora com a gente. A Fran está com a mãozinha levantada. A Fran? Oi, Fran, fala, querida. Então, Marisa, uma tentativa de dar talvez uma explicação aqui. Veja, o que nós acabamos de ler aqui, que a ação magnética pode produzir-se de 3 maneiras, talvez, né? Talvez, hein? Veja, no caso do João de Deus, né? Não poderia ser aqui que pelo fluido de espíritos que atuam diretamente sem intermediário, ou seja, até o momento em que ele realmente estava assim, como você falou, com o fluido dele alinhado com os fluidos da espiritualidade, tudo bem, ele era um intermediário, mas a partir do momento, talvez, que ele, pelas suas fraquezas, ou, enfim, tenha se desvirtuado, talvez, embora na nossa visão ele fosse um intermediário, mas talvez os espíritos atuassem diretamente, claro que de acordo com o merecimento dos assistidos, que o procuravam, né?
Então, talvez, porque eu estou lendo agora essas 3 possibilidades, né? E uma delas é sem intermediário. E para nós, ele era o intermediário, pode ser que não fosse, né? Que os espíritos tivessem já colocado ele de lado pelas suas fraquezas. Até por conta dele poder ter iniciado um trabalho que, com certeza, teve um propósito maior. E depois desvirtuou. Posso falar alguma coisa? Ô, dona Vilma, claro, olha, por favor. Eu conheci o João de Deus há 30, 40 anos atrás. Vieram me buscar aqui em casa, porque ele ia trabalhar num centro aí para... Tinha um fulano de televisão, que eu não me lembro o nome, ia fazer uma espécie de um espetáculo. E quando chegamos lá, eu não sei, não era centro kardecista, porque tinha um altar. Devia ser centro de Umbanda. Não sei. Ele pediu 14 médiuns aí da Seara, que ele só trouxe 2 de Goiás. Bom, eu vou resumir, senão chego até amanhã. Formamos uma corrente, ficamos 4 horas orando